fazemos esse trabalho de rua. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Aos irmãos que também têm esse compromisso de pregar no meio da rua. Somos pregadores do meio da rua. Que Deus continue abençoando os pregadores aqui de Pernambuco, de Recife, de todo o Brasil, de todos os estados e do mundo em geral. De nós, que a graça de Deus todavia permaneça em nossas vidas e em nosso coração. Ele está nos assistindo, nos dando esse privilégio. Deus tem uma palavra nessa tarde para você. Você não sabe o dia e nem a hora em que Ele vai chegar na sua luta, no seu viver, na sua história. O que você vem pedindo, chorando, Ele vai chegar. Abrace a prova, abrace o que você está passando, chorando, orando, porque Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, e você vai voltar para agradecer tudo que Deus lhe prometeu, tudo que você tem passado, a vitória é certa, em nome de Jesus. Meu amigo, estamos aqui mais uma vez, na Ponte de Ferro, no dia 13 de março de 2025. Trazendo uma palavra, mais uma vez, e de despertar um convite especial para as pessoas que vivem iludidas com este mundo, para as pessoas que vivem ainda escravizadas no pecado. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Um dia, todas as nações, povo, tribo e raça irão comparecer perante ao juízo final, ao grande tribunal de Cristo, ao grande trono branco. Nada ficará impune. Haveremos de responder por toda a nossa escolha, por tudo que nós realizamos de positivo e negativo aqui nesse mundo. Aqui tudo passa, tudo é passageiro. Mas o que Ele tem nos prometido é permanente, é eterno. No capítulo 14 de João, Ele nos promete um novo céu, uma nova terra. Nessa terra onde nós vivemos e habitamos, há sofrimento após o pecado. O homem passou a sofrer, o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu a sua pureza. O homem foi atingido pela maldição da morte, porque Deus condenou o ser humano à morte. Eu quero te dizer uma coisa, para você que se encontra ainda nessa situação de pecador, amando as coisas desse mundo, Ele nos colocou dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Num caminho estreito você pode fazer de tudo. No caminho estreito você não existe regras. Num caminho largo tem um título fazendo uma retificação que usa a seguinte expressão: seja bem-vindo à liberdade. No caminho largo eu consigo não ter regra. No caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode matar. No caminho largo você pode adulterar. No caminho largo você pode mentir. No caminho largo você pode derramar sangue, vestir uma saia, um fio dental, trair a sua mulher. No caminho largo você pode ser um roubador, um mentiroso, um assassino. No caminho largo você pode vestir uma saia. No caminho largo você pode coabitar com a sua companheira ou com o seu companheiro por via anal e oral. Mas no caminho estreito é diferente. No caminho estreito é aquele caminho que João Batista chegou a pregando há 2000 anos atrás. Arrependemos e convertemos. Dentro desse caminho estreito, você procura não é agradar a você mesmo. Você procura não é satisfazer a vontade e o desejo da sua carne e da concupiscência dos seus olhos. No caminho estreito, você não mata, você não fere, você não mente, você não veste uma saia, você não adultera, você não traz sua esposa, você não traz seu marido. No caminho estreito, você não fere o seu próximo. No caminho estreito, você não fere os animais. No caminho estreito, você não fere a natureza. No caminho estreito, você tem
prazer em agradar a Deus. Há uma diferença do caminho estreito e do caminho largo. No caminho largo o homem pode fazer de tudo, e não existe lei, mas existe regra. No caminho estreito, a regra é que a lei. Porém a lei que existe no caminho estreito. A Bíblia diz jamais a Bíblia diz cumpre a lei do Espírito, e pelo contrário, quem cumpre a lei do Espírito, ele não adultera, ela não adultera. Quem cumpre a lei do Espírito, ele não tem prazer em matar, em roubar, em adulterar, em vestir uma saia, e seu relacionamento extra, o seu relacionamento anal e oral, porque serve a ensinar a lei natural de Deus. E qual é a lei natural de Deus? No princípio Deus criou o homem e a mulher. Criou dois seres opostos. Portanto, meu amigo, a lei natural que você vem assistindo, que você vem violando, é aquele que você fica de quatro pés, e é aquele que quando o homem é aquela que pega uma roupa do inferno, e o outro homem aí você segue a lei natural de Deus. Caminho largo é quando você maltrata os animais. Caminho largo é quando você tem prazer em matar, em roubar, em mentir, em adulterar, de ser uma apostada, de ser um idólatra, de ser um mercenário, de ser aquele tipo de ser humano que tem aquele comportamento de ser um explorador, aquele tipo de ser humano que tem um coração perverso, mau, aquele tipo de ser humano que ele coloca Deus em último lugar em sua vida, aquele tipo de ser humano que no caminho dele, na vida dele, na família dele, na vida do coração dele, no negócio dele, ele não aceita, ele não quer Deus de forma alguma na sua vida. No caminho largo é o tipo do homem que ele odeia Deus. No caminho largo o homem satisfaz o desejo pecaminoso do seu corpo, da sua carne. O caminho largo é o caminho que leva à perdição. E a Bíblia diz que no caminho largo só muitos entrarão por ele. Sabe por que muitos entrarão no caminho largo? Você tem liberdade de fazer de tudo. No caminho estreito, você não pode fazer de tudo. No caminho estreito, você não pode brincar o carnaval. No caminho estreito, você não pode ter duas mulheres. No caminho estreito, que já se apresentou, você não pode se deitar com outro homem. No caminho estreito, você não pode ter relação anal e oral com a sua esposa. No caminho estreito, você não pode matar. No caminho estreito, você não pode vestir uma saia. No caminho estreito, você não pode ter um universal. No caminho estreito, você preserva a natureza. No caminho estreito, você tem amor ao seu próximo, ao seu semelhante. No caminho estreito, você não é altivo. No caminho estreito, você não é orgulhoso. No caminho estreito, você tem um coração bondoso de paz. Você serve ao seu semelhante. Você não é aquele cara que é avarento. No caminho estreito, você tem que aborrecer as sombras desta treva. No caminho estreito você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao diabo. No caminho estreito você não pode servir ao mundo e a mamão e a Deus ao mesmo tempo. No caminho estreito você não pode estar dividido. Agora no caminho largo, você tem espaço para fazer o que você quiser. Você tem espaço para matar pai de família, você tem espaço para matar adolescente, você tem espaço para matar sua mãe, você tem espaço e liberdade para matar seu irmão, você tem espaço e liberdade para matar a sua tia ou seu avô. No caminho largo, a Bíblia diz que é um caminho que leva à perdição, porque além dele não ter regras, existe o cooperativismo e a impunidade. No caminho largo, o chefe desse povo que é conduzido nesse caminho largo é o diabo. E Jesus apresentou agora os atributos do diabo. Em primeiro lugar, ele é pai da mentira. Em segundo lugar, mentiroso. Em terceiro lugar, ele é assassino. Em quarto lugar, ele é enganador. Em quinto lugar, ele é acusador. Aí a Bíblia diz, por meio de João, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O único que pode desfazer as obras do diabo é Jesus Cristo. E ele fez lá na cruz do Calvário, quando João lá
na ilha de Patmos. Ele foi levado para lá no céu, e lá no céu ele foi contemplar um cenário, e nesse cenário ele viu que alguém exclamava que era digno de desatar o selo e abrir o livro e ler o que estava dentro do livro, porque aquele livro continha a nossa condenação. Aquele livro é que nos predestinaria a maldição e a condenação eterna e a morte eterna. Mas ele ficou triste, chorou. João ficou desanimado. Será que eu tenho trabalhado em vão? Você deve até chamado João e ofereceu prestígio, ofereceu honrarias a João. Disse: João, se você negar esse Cristo, se você me adorar, se você deixar que eu seja o seu Senhor, o seu Deus, você terá a sua liberdade, você será bem-vindo ao meu reinado, ao meu governo. Aí João olhou para nela assim e disse: não. O meu Deus, o meu Senhor é Jesus Cristo. E por esse motivo agora, João foi levado para a ilha de Patmos. Uma ilha onde ele passaria a trabalhar. Não era fazendo algodão, nem carregando saco de algodão na sopa, não. Ele tinha que trabalhar com picareta, era um trabalho manual. Para quebrar pedra. Além de trabalhar nesse serviço forçado, pesado, pela sua idade também, ele tinha que submeter-se aos poucos alimentos que a ele eram oferecidos. E quando chegava a noite, quando ele pensava que ia ter um sono tranquilo, ele dormia numa ilha de Patmos e toda a frieza invadia aquela ilha. E ele não tinha cobertor, ele não tinha lençol para se cobrir. Hoje você tem um lençol, tem uma cama, tem uma rede. Hoje você tem um ar-condicionado, tem um ventilador. Hoje você pode se aquecer da maneira em que você tem condições. Mas João Batista, João Evangelista não tinha essa opção. Tudo por amor ao Evangelho. Tudo por amor a Cristo. Quem ama Cristo, você quer morar no céu, você quer deixar essa terra maldita, amaldiçoada por Deus, aonde você sabe que essa terra aqui só existe discriminação, preconceito, injustiça, roubo, assalto, assassinato. É pai matando filho, é filho matando pai, é irmão matando irmão, é irmã matando irmão. É o avô, filho, quando neto, a pessoa que sabe que a vez vai ter a colorida, ao avô, ao filho, ao derramamento do sangue, à injustiça. É o sexo anal, a ideologia de gênero, a impureza, a injustiça. Não tem agradar a Deus. Deus está em último lugar na sua vida. Depois do pecado, o homem passou a servir a si mesmo. Depois do pecado, o homem passou agora a satisfazer o seu ego, o seu eu. A satisfazer a vontade da sua carne. Qual é a vontade da carne? É isso que você está dizendo. É lascívia, é adultério, é sodomia. É o pai matando o filho, é a mulher matando o marido matando a mulher. É o homem traindo a esposa traindo a mulher. Quem faz isso? Após o pecado, o homem ficou sujeito à morte. O homem Deus criara o homem feliz. O homem não participava, o homem não estava sujeito à morte, pois Deus havia dado ao homem uma infinidade de anos que ele jamais poderia chegar ao fim. Ele não era eterno, mas era infinito. Mas após o pecado, agora o homem perdeu essa infinidade. Após o pecado, o homem deixou de ser infinito. Após o pecado, o homem deixou de se relacionar com Deus. Após o pecado, o homem perdeu o desejo de se relacionar, de se comunicar com Deus. O homem tinha o maior prazer de toda a tarde. Quando Deus tinha para dialogar com Adão, então tinha o maior prazer de ouvir a experimentação e as instruções que Deus dava a Adão. Era aquela harmonia entre Deus e o homem e Deus, o homem e a natureza. Não havia aquela questão do homem dormir com medo, por conta de uma guerra, por conta de um tsunami, por conta de um terremoto, por conta de ser assaltado, ter sua casa invadida. O homem vivia seguro lá no Jardim do Éden, porque ele não conhecia o pecado. O pecado não habitava nele, o pecado não estava nele.
O pecado não estava nele. Vai ter tudo isso assim quiser. Tornar ativo. Era preciso que o homem pecasse. Para que a morte pudesse ter poder sobre o homem. Era preciso que o homem pecasse. Se for o homem de exclamação, se pergunta a morte, morte, aonde é que está o seu aguilhão? Aí Paulo agora aponta qual é o aguilhão da morte. Aí Paulo diz qual é o aguilhão da morte, é o pecado. O pecado que Deus faz. O pecado que Deus autoridade para ter a morte. E essa tem poder sobre a vida do ser humano. E da vida sobre todos os seres, sobre a face da terra, sobre a natureza. Se o homem não tivesse pecado, hoje você não conhecia a morte. Hoje você não passaria pela morte. Se o homem não tivesse transgredido a lei, se o homem não tivesse faltado com a sua integridade hoje, você não estava vendo o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe sendo assaltado, estuprada, assassinada. Você não era roubado, você não era assassinado, você não era vítima de um acidente de carro. Se Adão não tivesse pecado, nada disso estaria acontecendo. O pecado abriu a porta para que o mal viesse agora. Atingiu a todo ser humano, atingiu a natureza, atingiu a todo ser vivo, atingiu o anonimato, que são do céu, a lua de estrela, o sol, o cometa, o asteroide, os planetas. O pecado atingiu a toda a criação de Deus. O pecado é um bom terrível. O pecado separou o homem de Deus. O pecado fez com que o homem amasse as coisas desse mundo. O pecado agora pegou o homem e escravizou o homem de tal forma que o diabo passou a cegá-lo. O diabo passou a manipular o ser humano e a sociedade por conta do pecado da entra da consciência. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Essa deformidade, esse caos que nós hoje estamos vendo na terra, na sociedade, no anonimato, o culpado disso foi o homem. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus disse que era bom, era um paraíso, era um oásis, mas devido ao pecado. A primeira coisa que veio para trazer um caos na terra foi o dilúvio. O dilúvio, ele destruiu o oásis que Deus havia criado. Mas por que aconteceu o dilúvio? Por conta da desobediência, por conta do adultério da declaração, por conta do caboclo de gostar de prazer, de ficar de fora de uma saia, de comer carne humana, de adorar uma imagem. E ele transferia a glória e a honra para o Criador, para Deus. Eles agora estavam adorando uma imagem de madeira, de pedra, de gesso, de ferro, de aço, de bronze, de barro. Ele poderia atribuir essa honra, essa gratidão a Deus. Deus criou todas as coisas, mas ele estava agora atribuindo essa gratidão a uma imagem de escultura, que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, que tem perna, mas não anda, tem braço, mas não apalpa. Ele não pode fazer nada pelo ser humano. Então, na época de Noé, os homens estavam envolvidos nessa idolatria, nessa coleção. O homem não queria saber de Deus. Deus estava em terceiro lugar na sua vida, na vida daquela primeira geração. Os homens eram perversos, eram maus. Os homens tinham prazer em matar. Os homens tinham prazer em vazar os olhos. Os homens tinham prazer em esquartejar. Os homens tinham prazer em arrancar a cabeça. Vai me lembrar que certa vez Deus chamou o profeta Jonas. E se revelou a Jonas e disse: Jonas, vai lá, porque a sua maldade tem chegado perante mim. Veja aí, meu amigo, tudo que nós fazemos aqui, nada pode se esconder diante dos olhos de Deus. É alguém que pensa que pode se esconder do Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, Adão. Adão, quando pecou, a primeira reação de Adão, mas Eva, foi se esconder diante do divino. Aí Deus disse: Adão, quem te mostrou que tu estava nu? Comeste tudo da árvore, ou do fruto que eu tinha te dito que não comesse? Aí houve agora aquele diálogo entre Deus e Adão.
que observe que estava Adão e Eva, mas Deus não se dirigiu, não foi a Eva não, Deus se dirigiu foi ao homem, porque foi ao homem que Deus entregou o comando, foi o homem que Deus entregou a regência do mundo. O homem era o culpado de todos os males que agora, por meio da sua falta de integridade, passou agora a atingir a raça humana e a natureza. E a tudo o pela ocasião que Adão pegou. E ele sabia perfeitamente que naquele horário certo, Deus nem se atrasava, nem se adiantava. E quando foi no momento certo, na hora certa, que Deus chegou para conversar com Adão, Adão agora procura mais ela que escolheria por causa de uma árvore. Ele dá para ele que não sabia, porque a Eva foi a que ele escolheu. Porque o diabo pegou o touro e persuadiu a Eva comeu o fruto. E Adão, porque Adão pegou voluntariamente. Pecado de Adão, a da raça humana. Seja ele, seja por sua fé, seja ele branco, pobre, seja ele branco, preto, pobre, rico, milionário. O pecado tem a razão de doer. Roubou a paz, roubou a comunhão, roubou a pureza, a simplicidade, o amor. O pecado vem agora arrebentando tudo. O pecado agora começou agora, destruindo, em primeiro lugar, a comunhão e a inocência de Adão. É bom, o quanto é o homem pregar, o quanto é o homem colocar em primeiro lugar na sua vida o amor às coisas desse mundo, o quanto é ruim o homem colocar em primeiro lugar na sua vida um adultério, um assassinato, o prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro, o prazer de ficar de quatro pés e ser penetrado por outro homem, o prazer de abrir a sua boca e receber o espermo, porque aí o homem está ferindo a lei natural de Deus, e a lei natural de Deus é aquela que lá no início Deus criou Adão e Eva e disse Deus, crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. Agora eu pergunto, se Adão tivesse relação com Eva só por meio anal, oral, será que nasceriam os seus filhos? Será que existiria o Brasil, Estados Unidos, Japão, a China? Não. Porque é a ordenança de Deus. Foi que o homem se relacionado com a sua companheira. Ele que imagina. O homem, quando você pega um livro de biologia, você vai verificar que o homem agora, ele é composto de vários órgãos diferenciados. Cada órgão, ele tem a sua função. Portanto, os olhos não faz a vez dos pés, os pés não faz a vez das mãos não faz a vez do pulmão, o pulmão não faz a vez do coração, o coração não faz a vez do fígado, o fígado não pode fazer a função do pâncreas, o pâncreas não pode fazer a função do ânus, o ânus não pode fazer a função da boca. Cada órgão tem a sua função. O único órgão que Deus havia criado para que o homem sentisse prazer e que ele reproduzisse foi a vagina e o pênis. Foi a ordem que Deus deixou, ele está de uma lei natural. Mas o homem agora, pervertido, o homem agora com o coração voltado para as coisas desse mundo, o homem agora que aborrece a Deus por meio da sua escolha, por meio das suas ações. O homem não tem prazer em agradar a Deus. O homem tem mais tempo. O homem dá prioridade à feitiçaria e à idolatria. O homem dá prioridade a vestir uma saia, um fio dental. O homem dá prioridade a derramar sangue, a matar, a enganar, a explorar. O homem dá prioridade a ser um idólatra, um assassino, um efeminado. O homem dá prioridade. Ele tem tempo para tudo e dá prioridade na sua vida. É um direito que ele assiste, porque Deus, quando criou o homem, dotou o homem de livre-arbítrio. Não que ele seja à vontade,
Deus quer, meu homem, é amigo. Você manifesta dessa forma, porque você vai encontrar no livro de Gálatas, Paulo agora condenando essas ações. E Paulo diz assim: condenai as obras infrutuosas das trevas. Abertamente, publicamente. Jesus disse: toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá fruto, quando o fruto mau, perverso, tem que ser condenado à luz da palavra de Deus. Toda feitiçaria, toda idolatria, toda sodomia, todo prazer que o cara tiver de a guerra matando, todo prazer que o cara fez de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, todo prazer que o cara fez de ter um sexo anal e oral, porque aí tem que seguir a lei natural de Deus, porque a lei natural de Deus não é essa. Nós vivemos numa sociedade hoje promíscua, nós vivemos numa sociedade hoje depravada, imoral e assassina. Dá prioridade ao crime, dá prioridade à prostituição, dá prioridade à depravação, dá prioridade a um sexo imoral e depravado, mas não aceita. E nem tão pouco permite que a palavra de Deus venha transformar a sua vida. Você pode dignificar o homem. Você pode tirar o homem da condenação, do juízo eterno. Quando eu falo juízo eterno, é porque após de você ser julgado no grande trono branco, você será lançado no lago de fogo. Mas esse não é o prazer de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o prazer de Deus? Que você leva, que você entende com essa conotação que Deus amou o mundo. O Espírito está querendo dizer que Deus não tem prazer na morte. Na verdade, Deus nunca quis que o homem morresse. Na verdade, Deus nunca quis que o homem se tornasse mortal. Agora, porque o homem está confinado a um caixão. Porque o homem está confinado a um cemitério. Foi a sua escolha. Porque a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, o homem nunca passaria por isso. Dentro da vontade de Deus, você nunca viu na sua sociedade uma funerária. Dentro da vontade de Deus, você nunca viria um hospital. Dentro da vontade de Deus, você nunca viria uma delegacia. Dentro da vontade de Deus, você nunca viu ladrão, roubador, assassino, pedófilo, corrupto, depravados, imorais. Mas o homem agora escolheu. Quando apresentaram os denúncias e Barrabás a Pilatos. Aí agora... a pergunta que ela consideraram está aqui. Depois da missão memorial de expressão. Depois da missão memorial de expressão. Está aqui. Depois de levar você para a maldição e para a condenação. Ela vai matar. E vai entender. Mas o homem assassino. Para os judeus disseram: nós queremos Barrabás. O homem prioriza os prazeres desse mundo. O homem prioriza o prazer de matar. O homem prioriza o prazer de ter um relacionamento entre dois sexos, entre duas pessoas do mesmo sexo. O homem prioriza a ser um mentiroso, a ser um pedófilo. O homem tem prazer. Por isso que a Bíblia diz que os homens amaram mais a serva do que a luz. Quando a Bíblia diz que os homens amaram mais a serva do que a luz, o escritor está dizendo que é uma opção que está no DNA, no coração do elemento humano. Ele tem prazer em matar, em roubar, em adulterar, em vestir uma saia. Não foi a escolha de Deus. Esse não foi nenhuma promessa que Deus fez a Adão. E comeu de justiça, e Deus comeu de justiça. Ele não fez nenhuma promessa na nova terra e no novo céu. Como se relacionar, como vem se relacionando hoje. No novo céu, na nova terra, no capítulo 14 de João, na nova terra, não existirá delegacia, não existirá cemitério, hospital. Na nova terra não existirá assassinato, não haverá injustiça, não haverá racismo.
não haverá ateu, não haverá materialista, não haverá depravado, não haverá imundo na nova terra, não haverá cemitério, não haverá casa funerária. Na nova terra, quando você passar na cidade, você não vai encontrar um bocado de mijo, um bocado de merda, me permite a expressão, aquela fedentina. Na nova cidade, você não vai ter o desprazer de ver a sua esposa ser aliciada por outro homem. Você não vai ter o desprazer de ver a sua esposa ver o cara mijando no meio da rua. Veja bem, o cara faz a sua necessidade a ver por uma necessidade. Vai ver por safadeza, a ver porque o cara é safado mesmo, é depravado. Na nova terra, você não vai beber uma água impura, com cheiro de guaru, com resíduo. Me permite a expressão no meu vocabulário popular. Tem pessoas que são, entendem. Tem coisa que a gente assiste às vezes. Uma reportagem que às vezes o cara ali usa uma linguagem que o pobre, a pessoa comum não entende. Então a minha linguagem são para as pessoas de porte médio e pequeno. A minha linguagem é uma linguagem popular. É uma linguagem logo direta, não é baixa não é direta. Isso aí é um novo céu e uma nova terra. Nesse novo céu não haverá perigo de risco de uma estrela, um sol, uma lua, um planeta, um asteroide, um meteorito cair de lá. Esse é o nosso novo céu. O sol não vai ser escardante. Nesse novo céu, a chuva não vai ser como de romano. Um dia que parece a frente. Nesse novo céu, você não vai ver avião caindo. Nessa nova terra, você não vai ser explorado. Você não vai comer veneno, você não vai comer alimentos produzidos pelo laboratório, produzidos por um produto químico que muitas das vezes tem causado câncer em muitas pessoas. Nessa nova terra não vai existir justiça, não vai existir discriminação, não vai ter hospital, não vai ter casa funerária, não vai ter cemitério, não vai ter ladrão, não vai ter coerção de couro, não vai ter gay, não vai ter assassino, não vai ter adúltero, não vai ter adúltera, não vai ter aquele que gosta de trair o marido, não vai ter aquele que gosta de trair o seu esposo, não vai ter aquele que gosta de vestir uma saia. Nessa nova terra, como fala no capítulo 6, versículo 10 de Coríntios, não existirá sodomia, efeminados, ladrões, assassinos, roubadores, ateus, materialistas, avarentos, mercenários. Essa nova terra não vai existir pastor americano usando o nome de Cristo. Nessa nova terra não vai existir uma religião. Nessa nova terra não vai existir nenhum templo. Porque um templo nunca esteve no coração de Deus. Quando Davi desejou fazer um templo, aí Deus disse para Davi: nenhuma casa criada pelo homem me cabe, não. O homem poderia fazer, como agora de Macedo foi um grande templo. Deus não cabe ali, mas Deus cabe num templo pequeno, menor do que o templo de Salomão e a de Macedo. É o coração do homem. Esse é o templo que Paulo tem no capítulo 3. O templo de Deus, que o templo de Deus habita em nós. Tá vendo? Deus disse que ele não habitaria em templo feito na mão do homem. O maior templo que nós temos aqui é o templo de Macedo, mas Deus não habita ali. O menor templo que existe em relação ao templo de Macedo é o coração do homem, e Deus habita no coração do homem, e Deus continua querendo habitar no coração do homem que está distanciado da sua graça.
quer habitar no seu coração. Deus quer fazer uma morada no seu coração. E veja que construíram o templo. E Deus disse para Davi que ele não poderia fazer um templo para ele. Que nem seria a casa dele, mas seria uma casa de sacrifício. E ele apontou a Salomão, que era um homem agora que não tinha muito sangue na mão, não tinha sangue nas mãos. Davi era um homem de guerra. E por ele ter derramado muito sangue, ele não pôde fazer um templo para Deus habitar. Mas Deus disse a logo que eu fiz Salomão para Deus de templo. Agora, com uma condição, você vai fazer o templo com uma condição. Em primeiro lugar, Salomão, que você andar como seu pai Davi andou, que você guardar o meu estatuto, o meu mandamento, e que esse estava pelo meu nome, mudar de ação e atitude, e socorrer os pobres necessitados, socorrer os deficientes, que você for um cara caridoso e misericordioso. Se você cumprir a minha lei, aí agora eu estarei no meio de você. Então os meus olhos estarão fixos sobre esse lugar. Onde foi apresentada por Deus a Salomão. Em primeiro lugar, ele teria que ser igual a Davi. Em segundo, guardar os estatutos e os mandamentos. Mas agora vem um terceiro. Agora esse povo aí que se chama pelo meu nome. Parece mais uma expressão de mistério, né? Esse povo se convencer, se humilhar, deixar de ser idólatra, deixar de ser assassino, deixar de ser avarento, socorrer os estrangeiros, a viúva, os pobres. Aí agora meus olhos estarão fixos para esse lugar. Aí o cara diz agora no dia. 10, 4 mansões. O cara cai de carro, o cara tem uma poupança boa no banco. Começa a fazer a oração, a sua igreja, o título da sua igreja. Olha o que eu vou fazer aqui. A Bíblia diz que a igreja vai passar de contramão contra o mundo. Ao contrário hoje, em vez de usar a igreja de na boca e no ânus. Ele estava sentado. Como que ele pode ficar ali, mano? Como que ele pode ficar aqui? Como que ele pode ficar? Ele está agora. Aí eu também. O que é pedido para Deus? Porque toda glória, a Bíblia diz que toda glória, toda honra é para Ele. Está focado em Deus. Está focado em Cristo. Receber toda a nossa adoração, receber toda a nossa gratidão. O cara arrumou a igreja agora. Messangá agora começou andando com as cachorrinhas magras, aparecendo nas costelas, agora ele está rico, milionário. Aí não tem coragem de chegar na rua e dizer que o povo deve se arrepender. Não tem coragem nem perdido, no corpo dele, ele traz. E o homem tem que abandonar a imoralidade, a depravação, o prazer de matar pai de família, o prazer de matar mulher grávida, o prazer de matar a esposa, o prazer de matar o filho, o prazer de matar o pai de família, o adolescente. O homem tem que deixar de abandonar os prazeres de vestir uma saia e receber um pênis no ano. Aí ele não tem coragem de pegar, ele não quer pegar, porque ele quer mesmo enriquecer. É a sua poupança, é o seu tesouro. Se alguém for falar, se quiser passar a igreja de algum desses caras aí, você vai ter expulso da igreja dele. Pode casar com as pessoas que não existe mais compromisso com a verdade, não. Por isso que o cantor, a turma chama ele o Negão de Jesus. Marcos Antônio, ele cantou. Ele fez um hino
E a letra do hino diz assim: tá faltando o João Batista, tá sobrando o Salomé, e o gigantão ainda está vivo. Ele apresenta o que? Por meio da sua letra. E a igreja hoje está aportada. É o que Paulo disse. Pode pegar essa palavra antes do tempo, porque haverá tempo que os homens terão comichão nos ouvidos, ou seja, eles não terão mais compromisso com a verdade da palavra de Deus. Isso que é verdade. O compromisso dele é com a contabilidade. Ele não está mais preocupado se dentro do seu da igreja tem alguém que esteja adulterando, que esteja amassando, que tem alguém que esteja andando com mão dada com o tráfico ou com o crime. Ele não está nem aí. Mas Paulo diz assim: eu estou de novo que pode conter o que Deus. Para a vida perguntar como uma vez por um dois para saber a Cristo. Então era o cuidado que Paulo tinha de enganar na moral, a fidelidade, a pureza da igreja. E preservar a sã doutrina. Se Paulo hoje chegasse no nosso dia contemporâneo, pode ser aqui em qualquer país, Paulo não era cheio. Fechava-se as portas para Paulo. E dava ordem para que Paulo não entrasse nos templos e colocaria segurança para Paulo não entrar. Aí Paulo diz a Timóteo, meu filho, pega essa palavra. No capítulo 4, me parece que é o primeiro ou o segundo Timóteo. Dentro e fora do tempo. Porque foi revelado a Paulo que no futuro os homens não teriam mais compromisso com a verdade da palavra de Deus. Os homens não teriam mais compromisso de preservar uma igreja de contramão com o crime, de contramão com a depravação, com a injustiça, com a imoralidade. Eu não vou dizer aonde, mas tem igreja aí que se o cara for traído, o cara vai ser obrigado a ele ficar com a mulher dele para ele permanecer no ministério. A Bíblia não ensina assim. Então, para você continuar como presbítero, como evangelista, como pastor, você tem que ficar com a sua mulher. Você tem que perdoar ela. Aí vai os fariseus, no capítulo 19, que não me escapa da memória de Lucas. Aí perguntaram a Jesus: mestre, é lindo repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo? Jesus olhou para ele e disse assim: antes não era assim. Mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés deu a carta de divórcio. Porque a Bíblia diz que Deus repudia. A coisa que Deus odeia, a coisa que Deus aborrece é o divórcio. Por isso que lá no início de Gênesis está escrito na Bíblia: não separe aquilo que Deus uniu. Aí Jesus agora lança na cara dele o único motivo justo do homem deixar sua mulher. É se a mulher trair ele. Se haver um adultério, uma traição, legalmente, pela lei divina, não é pela lei dos homens, não. Hoje vamos se divorciar por qualquer coisa, por qualquer motivo. A lei assegura o homem, abre essa facilidade do cara repudiar. Então, eu estou falando na lei divina. Paulo se referia na lei divina. No capítulo 7, versículo 38 e 39, parece que de 1 Coríntios, Paulo diz assim: enquanto o homem viver e a mulher, ele não pode contrair outro casamento. Paulo nem abordou, nem que era por adultério, não ficar adultério. Paulo diz: enquanto ele estiver vivo, ele não pode contrair outro casamento. Mas assim hoje, de divorciado, pensando que vai morar no céu. O marido está vivo, a mulher está viva e ele está na igreja com outra mulher de lado. Ela está na igreja com o marido de lado e o marido vivo. Morando com outra mulher sozinha, ou ela sozinha. A vida moderna. Então você pode perguntar: irmão, você é contra a igreja ou não contra a igreja? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu respeito e honro a toda denominação. Agora precisa mudar esse conceito pecaminoso, demoníaco, apostata e um bando de mercenário que só vive nas custas dos pobres trabalhadores. Agora eu quero dizer uma coisa que Deus vai mudar esse cenário. Eu disse para o irmão Alexandre ali, irmão Alexandre disse que não acredita não.
enquanto ele está certo. Porque para que o governo do anticristo ele seja atuante, ele venha sentar lá. Há uma necessidade que há 100% uma apostasia no mundo. Mas antes que o governo do anticristo ele venha se manifestar, vai haver uma renovação no meio da igreja. Deus vai curar, Deus vai ressuscitar, Deus vai fazer paralítico andar, Deus vai fazer uma limpeza nos púlpitos e vai tirar esses mercenários, como a Bíblia fala no capítulo 10, João, versículo 10, nesses ladrões religiosos. Aí eu me digo, irmão, você pega no meio e você está encontrando as pessoas. As pessoas sabem que meu irmão está aí o YouTube aí mostrando tudo. Eu sou uma pessoa devagar, respeitosamente, em relação a ele, eu sou devagar. Eu fui expulso porque eu falava a verdade. Eu fui expulso porque eu cuidava dos pobres. Fui expulsado porque eu não queria que eu ajudasse os pobres. Que eu não dava um saco de feijão, um saco de arroz e farinha ao pobre necessitado. Eu fui expulso porque eu disse num culto de castigo que o dinheiro que entra da igreja não é para servir os pastores, não, é para servir os pobres, necessitados com fome. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Mas me botaram para fora, porque eu falo meu título de diácono. Botaram o pé de mim e disseram que o cara fica perdido. Vou pensar você que quando o Paulo fazia um culto, Paulo estava sempre acostumado a fazer culto no meio assim da rua, do lado de rios. Aí a Bíblia fala lá no capítulo 2, no capítulo 4, de Atos dos Apóstolos. Aí a Bíblia diz que a igreja caiu em graça diante da sociedade. Por que a igreja caiu em graça diante da sociedade? Porque a sociedade assistiu os cultos nossos. Para alguém saber ou se informar alguma coisa a seu respeito, o cara tem que ir atrás de você. O cara tem que tirar o seu saco para conhecer você. Porque a sociedade naquela época de Paulo, da igreja primitiva, respeitava a igreja. Porque o escudo era aberto para todos. Os apóstolos botavam dinheiro no bolso, não. Paulo, Pedro, João, não pode deixar o dinheiro no bolso, botar no bolso, não. Não botava mansão, não. Quando Ananias, para um depósito, ele vendeu uma herdade, uma herança, e colocou os pés dos apóstolos. Digamos que ele vendeu por 500 mil, quando chegou diante de Pedro, ele disse que vendeu por 200. Aí pegou 300 mil, colocou no bolso. Aí quando ele coloca o dinheiro no bolso, que diz para Pedro que vendeu por 200, aí Pedro olhou para ele, cheio do Espírito de Deus. Ananias, por que tu deixaste que Satanás expulsasse seu coração? Tu não me disse a mim não, o Senhor não me disse a Deus. Naquele momento ali, Ananias, ele sofreu um infarto e morreu. Aí antes dele morrer, Pedro olhou para ele assim e disse: Pedro, porventura no dia que tu precisasse desse dinheiro aqui, tu deixasse aqui nos nossos pés, tu não teria ele de volta? Se você depositou 300 mil, meu filho, no dia que você precisar, você vai ter o reembolso de 300 mil. Não é 50, não é 40, não é 30, não é 10, não é 20, não é 100, não. Você vai ter o reembolso dos 300 que você depositou aqui. Você tem que saber, dona Mia, que nós não vamos ter apacentar o seu dinheiro, não. O seu dinheiro vai ser guardado. Construção de uma história, no pleno século XXI. Está se cumprindo justamente o que Paulo falou. Eles não querem a comissão dos ouvidos e a maioria para as pessoas conforme a sua própria concupiscência. Ou seja, os seus desejos carnais, as suas cobiças. E quando lá no capítulo 10 de São Mateus, Deus chama os apóstolos e manda eles de dois em dois, de cidade em cidade, em aldeia, e diz: olha, não leva alforje, não leve nada, e não cobice de ninguém nem ouro nem prata. O que você recebeu de graça
graça também você dará. Hoje o cara cobra, dinheiro do cara por água, por óleo. Vai cobrando até dinheiro por oração. Aí Jesus disse, olha, não cobiceis ouro nem prata de ninguém. Porque digno é o trabalhador do seu salário, na casa que você chegar, e ela vai receber, se ela for de paz, entre. Se ele te convidar para almoçar, almoce com eles. Agora não pergunte nada do que eles colocar na bolsa, na mesa, por causa da consciência. Não procure saber se é carne sufocada, não procure se é sangue. Coma o que ele colocar. E você não terá violando nenhuma lei. O nosso dia hoje, meu amigo, a história é totalmente diferente. Ele tem uma igreja que estava comprometida com o reino de Deus, dos céus. Hoje os homens estão comprometidos com o reino de Deus. Estou dando uma palavra assim rápida. Não é um estudo, nós podemos dar um estudo na rua, não tem como. Está até na hora de parar, já é 5 horas, eu passo pegar até 4h30. Mas eu quero dizer aos irmãos, o que foi revelado falta se cumprindo hoje. Tenha cuidado desse tipo de doutrina, desse tipo de fermento, de fariseísmo. Aí falou, a Bíblia diz assim, rogo pela compaixão de Deus, que vos apresentar em vossos corpos, e que vos apresentar em vossos corpos em sacrifício vivo. Tem pessoa que se sacrifica quando ele vai para a ceia, passa o mês todinho errado, assistindo novela, assistindo o jogo, tomando uma cervejinha, tem dele até que fuma até uma maconhazinha na toca. Tem deles até que anda com um crime organizado, mas está na ceia tomando ceia. Tem aquele até que queima até o cuecão de couro. Tem aquele até que gosta de parar as mulheres do próximo, do irmão dele. Uns olhos cheios de adultério, enxerido. Mas está na ceia, dando um de Satã. E o pecado dele escondido ali, ó. Faz apologia à violência. Faz apologia ao tráfico, faz apologia ao crime. Mas está lá dizendo que Jesus é bom. Está lá dizendo que Jesus vai voltar. Tudo isso para enganar os incautos. Tudo isso para enganar os irmãos. Não é eu que digo, não, é a Bíblia que diz, no capítulo 10, versículo 10 de João, Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Capítulo 10 de João, versículo 10. Veja que Jesus faz uma metáfora. Observe o texto e o contexto que a narrativa leva e foca nos pastores mercenários. Os são mercenários. Estão fazendo da sua vocação um lado profissional. Estão enganando os irmãos, os incautos. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso aqui nós já sabíamos que ia acontecer. Toda essa fraude, todo esse engano religioso. Paulo já advertiu a igreja atual e essa igreja de hoje. Lá em Hebreus, o escritor desconhecido, ele diz assim, você tem que respeitar, honrar, obedecer a vossos pastores. É digno, é justo você obedecer a seus pastores, honrar eles. Agora tem uma condição. Em primeiro lugar, observe se ele é um homem de fé. Em segundo, observe a vida dele, para você primeiro obedecer a ele. O cara que usa segurança, tem carro blindado, e pode ser um homem dele. Tem que ser um homem de fé. Um homem que tem convicção que Deus exige. Um homem que tem convicção da sua chamada. Um homem que tem convicção de que foi Deus que colocou ali na frente ali. Um homem de convicção é um homem como Paulo. É um homem como o apóstolo Pedro. É um homem como Elias. É um homem como Enoque. Eu não posso ir mais além, então falar um assunto detalhadamente porque o tempo não permite. Eu
falei com o irmão, tem uma cachorra em casa diabética, eu tenho um horário em casa para chegar cedo para ferir o sangue dela e aplicar a insulina dela. Por isso que eu prego assim correndo. Os irmãos que estiverem nos assistindo, ignore alguma palavra que saiu assim, conforme a sã doutrina, é porque eu estou pregando correndo por conta que tem uma em casa, uma cachorra, uma cadela me esperando. Eu aferir o seu sangue, a sua glicose, a glicemia e aplicar a insulina dela. É por isso que eu corro logo, corro. Também não posso dar um estudo que o tempo não dá. Se eu não ia mostrar aos irmãos que nós já vivemos uma apostasia. Se você for parar para refletir que a apostasia que a Bíblia fala, ela não está somente voltada para a igreja, para a sã doutrina. Primeiro, não existe mais sã doutrina nas igrejas. Se existisse a sã doutrina nas igrejas, não haveria diversidade de religião, não haveria diversidade de título de igreja. Aí o primeiro item que você vai encontrar o erro e a apostasia. Aí Paulo diz que é um só Senhor, um só corpo. Aí o cara que é da Assembleia não pode estar no culto da Presbiteriana. O cara que é da Presbiteriana não pode estar no culto da Batista. É uma guerra. Quiseram fazer isso no tempo de Paulo, de Pedro. Aí Paulo tem uma palavra e diz assim, olha, quem sou eu? Quem é Ceifa? Porventura será Cristo dividido? Então o que eles fizeram foi dividir Cristo. Um está com o pé, outro está com o braço, outro está com o dedo, outro está com a unha, outro está com o cabelo, outro está com um pedaço de uma orelha, outro está com o dente, outro está com um pedaço de uma língua. Dividiram Cristo. Na verdade, esquartejaram a Cristo com a ambição de enriquecer. Esquartejaram a Cristo. Expulsaram Cristo do meio dele. Mas Cristo vai fazer. Cristo, ele assuma uma renovação. Ele vai fazer uma limpeza. Vai haver cura, vai haver libertação. Vai haver prodígios, sinais no meio da igreja. Porque não é essa igreja aqui que vai morar no céu, não. Ela vai ainda entrar na linha. Porque Deus disse a mim que Ele vai fazer isso. Você vai ver. Eu estou com 64, eu falei 65 anos agora. Na igreja você vai ver cego ver, paralítico falar. Cego ver, mudo falar. Porque é Deus que quer. Antes que o anticristo ele assuma. Porque na condição em que nós estamos, nós não podemos enfrentar o anticristo. Nós não podemos enfrentar a grande tribulação, o sofrimento. Porque a igreja não vai sair daqui da terra numa derrota, não. E para que haja essa perseguição, ele é homem como ele. Falar a verdade, não surfar a igreja, não explorar a igreja, não desistir a igreja, não fazer um palco da igreja de politicagem, de assassino, de ladrão e de corrupto. Aceita Jesus como teu Salvador. Quase uma hora. Quase uma hora.